Bom, vamos. Um pouquinho fria, né? Só um pouquinho, mas vai passar com esse calor humano. Cláudio Conte já está aqui conosco hoje, vai nos aquecer o coração, viu, Leonardo? Fica tranquilo que o frio vai passar, que ele vai aquecer aqui os nossos corações aqui. Vamos lá, amigo, vamos começar com a leitura então de páginas para a gente se preparar. Trouxemos aqui Fonte Viva, né? Pelos Pigemanos, psicografia de Chico Xavier. Vamos abrir então o acaso. É a página de número 89 em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Aparece em Marcos, capítulo 10º, versículo 51º. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, chamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Vamos orar então, amigos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez. Comensais a tua mesa, buscando esse banquete, encontrarmos o pão da vida. Ajuda-nos, Senhor, em nossas escolhas, tão deturpadas, tão distorcidas pelas nossas imperfeições, nossa visão ainda tão materialista. Ensina-nos a ver, mesmo diante das tempestades, das borrascas que nos visitam. Ensina-nos a ver o sol que brilha logo além das nuvens. Ensina-nos a enxergar o caminho de buscarmos sempre o reino celeste em nossas decisões. Ensina-nos a rogar a Ti, querido amigo, a orientação, o amparo diante das provas que nos visitam. Mas se por um acaso, por do desígnio do Pai, que continuemos para o aprendizado necessário na busca da felicidade que todos temos, ensina-nos a nos submetermos à vontade de Deus, sabedores de que a vontade dele é melhor que a nossa e é o melhor que conseguiremos. Ampara-nos na noite de hoje, ajuda nosso querido amigo Cláudio, que possa trazer as tuas palavras ao nosso coração.
Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Amigos, Cláudio, por favor. Muito boa noite a todos. Eu não aqueço corações não, mas Jesus aquece, viu? Nós vamos falar de Jesus hoje. Pelo menos aqui o coração aquecido é garantido. Então o tema que nós vamos abordar é não vim destruir a lei. Jesus. E o que acontece? Muito se fala das 3 revelações, em que o Espiritismo é a terceira revelação, mas às vezes é importante nós entendermos a relação entre as 3 revelações para sabermos como lidar com elas. Porque muitas vezes nós só ouvimos primeira, segunda, terceira, mas como é que eu me relaciono com essas 3 revelações? E quando nós vamos estudar o não vim destruir a lei, para fazer um entendimento mais profundo, nós precisamos encadear contextualizar os momentos, melhor dizendo, tanto da primeira quanto da segunda e da terceira revelação, para nós entendermos a importância de cada uma, do que cada um foi importante na época e espero que tenhamos uma noção do como proceder hoje, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui hoje estudando a doutrina. E o texto completo, né, o ensino completo de Jesus, diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, é claro que, assim, trabalhar com textos de Jesus, porque Jesus ele não poupava palavras, mas, em compensação, ele também falava o essencialmente necessário. Então, ele também não era, assim, prolífero, muito obrigado, né, em falar mais do que o necessário. Então, diante disso, nós temos a necessidade de analisar palavra por palavra, quase, os ensinos de Jesus, porque eram muito curtos. E ali, como ele também, né, não gastava a palavra à toa, então tudo estava contido nesse ensinamento dele. Então, por isso que nós dividimos aquele texto em 2 partes, aí vamos tratar a primeira, né, frase e depois a segunda. Então, só relendo, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, quando nós ouvimos lá Jesus, século I, em que ele fala em não destruir a lei e nem os profetas, a primeira coisa que precisamos nos questionar é qual lei e quais profetas. Porque muitas vezes nós esquecemos ou não consideramos que Jesus era um judeu. E Jesus falava para judeus. Certo? Então, nós temos uma tendência natural de achar que Jesus falava para cristãos. Mas ele não falava para cristãos. Ele falava para judeus. Em uma época em que não existia cristianismo. Porque Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou religião alguma. O cristianismo surgiu bem depois. Certo? Então, nós precisamos nos questionar qual lei Jesus se referia. E quais profetas ele se referiu. Porque nós assumimos certas coisas, né, que sabemos qual lei. Em geral, dizemos que é a lei de Deus. E os profetas, nós nem nos questionamos exatamente quais eram ou quais são os profetas aos quais Jesus se referiu. Então, é preciso sempre distinguir, quando estudamos Jesus, entre o que ele falava ou falou e que o povo entendia ou entende. Então, o que ele falou na época e o que o povo entendeu na época. Só que depois que passou aquilo, nós temos aí mais de 2000 anos em que
Jesus já falou e tem o entendimento. Nós vamos entendendo o que Jesus falou. Só que, como nós começamos o nosso estudo, Jesus era curto nas palavras, mas ele falava tudo o que precisava dizer. Então, o entendimento, se não é aprofundado, se fica só no superficial, aí é passível de entendimentos equivocados ou então curtos, certo? Sem a completude do que ele queria falar. Mas na época de Jesus, o que tinha era a Torá. Torá, né, que são os 5 livros teoricamente atribuídos a Moisés. Então, isso faz parte do Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento tem vários outros livros, só que para os judeus é dividido entre o Torá e a Bíblia hebraica. Então, no Antigo Testamento juntou os dois, certo? Mas, quando fala nas leis, certo? As leis de Deus, certo? Que foram trazidas por Moisés. Então, quando se fala em leis na época, ou para os judeus, é o conteúdo da Torá, que contém esses 5 livros dele, que são, como nós falamos, atribuídos a Moisés. Nesses livros, nós encontramos os mandamentos morais, como o Decálogo, as leis civis que regulavam a vida de Israel, as leis rituais e cerimoniais, tais como sacrifícios, pureza, culto e templo. Então, essa era a regra, trazia a regra de conduta para os judeus, né? Ainda hoje, mas nós estamos falando naquela época. Então, comumente se coloca os 10 mandamentos como a primeira revelação. Mas os 10, como nós vamos olhar os 10 mandamentos, nós vemos que ali tem algumas dificuldades para serem consideradas como revelação e também de aplicação ou de origem. Então nós podemos pontuar a primeira revelação como o Deus único, que foi trazido por Moisés a ideia de Deus único. Então, para simplificar muito essa primeira revelação, que foi uma mudança de paradigma significativa, é a existência de um Deus único. Então, deixou-se de considerar, quando nós falamos deixou, não é que todo mundo deixou de considerar o politeísmo, não, né? O politeísmo existe até hoje, no seio da humanidade. Mas, nesse meio, o judeu deixou-se de considerar politeísmo e começou a trabalhar apenas com um único. Então, quando nós pensamos em primeira revelação, nós vamos pensar na ideia de Deus único. Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, ele faz essa correlação muito interessante. Nós, claro que estamos aqui copiando de Kardec, em que ele faz essa correlação entre esses vários momentos do entendimento de espiritualidade de uma forma mais ampla. E com relação aos profetas, então é dividido entre os profetas anteriores e profetas posteriores. Isso aqui é só informativo e para fins didáticos e também para conhecimento, para nós sabermos pelo menos de quem são os profetas que Jesus se referia e o que cada um trouxe, né? Ou melhor, o grupo de profetas trouxeram. Então, nós temos os profetas anteriores e os posteriores. Academicamente, esses termos não são utilizados. Eles utilizam para dividir esses dois conjuntos de profetas, eles usam outros termos. Mas os profetas anteriores, eles narram a história de Israel interpretada à luz da ação profética. E aí é interessante porque muitas vezes nós pensamos que esses livros são livros, eles contam a história do povo, mas é uma história meio deturpada, porque essa história é a luz da ação profética. É mais uma
história relacionada a questões de espiritualidade, tem, né, obviamente, essa conotação divina. Então, é uma história, mas é uma história que não é uma história realmente como, né, fidedigno o que aconteceu, mas é mais uma questão de significado do que história propriamente falando. Isto é, a história como juízo e pedagogia divina. Então, quando eles, como nós falamos, quando eles contam essa história, é de uma forma pedagógica para induzir ou conduzir a população num determinado entendimento. Comumente, nós podemos dizer que é uma questão de teologia, certo? Então, as religiões, em geral, elas têm o que é realmente os fatos e o que é realmente a teologia. Então, é informação que leva o indivíduo a um determinado entendimento. Então, no cristianismo, nós temos muito essa mistura no Novo Testamento, nós temos muito essa mistura do que realmente aconteceu e do que é teologia. Então, nós precisamos sempre tentar identificar para saber o que é o quê. Na codificação espírita, aí nós temos muito pouco ou nenhuma teologia, certo? Mas também ali não é um livro de histórias, ali é 5 livros que trazem a informação sobre as questões de espiritualidade de uma forma mais precisa. Tá bom? Mas aí, como exemplo, nós temos Josué, Juízes, Samuel, Reis. Então, quem tiver interesse em saber o que significa isso tudo, aí tem que, obviamente, aprofundar os estudos nesses profetas. Mas sempre precisamos lembrar que todas as vezes que nós queremos aprofundar numa determinada informação, especialmente quando queremos utilizar para o nosso processo evolutivo, nós temos que aprofundar o estudo e saber o significado e também a contextualização de todos esses momentos. Tá? Não podemos apenas pegar uma informação e considerar aquilo como de origem divina, e etc, etc, etc. Os profetas posteriores são mensagens proféticas em forma de oráculos e exortações diretas. Então, nesse tipo de profetas, por exemplo, que já fala sobre o futuro, já traz uma componente mística, e isso é algo que fala muito forte em nós. O misticismo nos atrai. Certo? Às vezes nós pensamos que nós, espíritas, não somos atraídos por misticismo, mas somos, porque nós somos como todo mundo, na verdade, né? Que somos adeptos do espiritismo, mas em geral nós ainda não nos libertamos de muitas das nossas tendências. E aí, todas as vezes que nós estamos diante de relatos miraculosos, coisas que são feitas no escuro, que não pode ter luz, não pode ter um pouquinho de luz, tudo isso a gente precisa, de preferência, evitar e se afastar. Tá? Então, essa nossa tendência, nós vemos que ela vem desde longa data. Então, essa questão do misticismo, né? E falar sobre a vida futura também é alguma coisa que chama muita atenção. Certo? E às vezes nós deixamos nos levar por esses caminhos, né, de alguém relatando o futuro. Então nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc. Esses escritos continham exortações morais, denúncias de injustiça, chamados à fidelidade de Deus e anúncios de um tempo futuro de renovação espiritual. Então, anúncios de um tempo futuro de renovação espiritual também é algo que nós gostamos muito. Então, durante anos e anos e anos, nós ouvimos no movimento espírita falar que o planeta está passando para a regeneração. Felizmente, hoje em dia, o pessoal está vendo que não é bem assim. Eu percebi que já não estou mais falando tanto de regeneração. Kardec, mas aí nós precisamos ver qual era o entendimento de Kardec.
ele considerou que uns 50 anos, depois com o Espiritismo, com a codificação espírita, a humanidade estaria reformada. Mas não era por uma questão miraculosa, nem nada muito grande assim, mirabolante. Era porque, na opinião dele, a doutrina espírita é tão racional que não teria como a humanidade não perceber aquela racionalidade e entender o significado, né, da espiritualidade em nossa vida. Então, por isso ele disse, né, ele no seu entendimento, em 50 anos, a humanidade estaria reformada. Mas a questão dessa reforma, dessa mudança para o mundo de regeneração, é que nós somos espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Espíritos do nosso nível evolutivo é complicado, porque nós somos instáveis. Nós não podemos garantir que nós vamos estar em um processo de transformação continuado. Falar, por exemplo, de Jesus, né, a categoria de Jesus, já são espíritos estáveis. Eles, né, já seguem o caminho evolutivo sem contratempo. Mas nós não. Nós ainda vamos muito de acordo com os nossos interesses, vamos muito de acordo com as nossas tendências. E o que levou muitos a acreditarem que a transformação estava ocorrendo, teve algumas pessoas que até colocavam assim, um prazo para passar para o mundo de regeneração, é que o mundo passou por um período de estabilidade, de relativa estabilidade. Né? Então, depois da Segunda Guerra, nós passamos por um período da Guerra Fria. Quando terminou a Guerra Fria, ali, 1990, se não me engano, aí se alcançou um período de estabilidade, a coisa estava indo bem, conflitos, claro que sempre aconteceram, mas eram mais localizados, só que quando chegou depois da pandemia, aí começaram os conflitos fortes. Né? Então, assim, teve a pandemia, ela causou uma alteração no psiquismo humano em que as pessoas se perderam um pouco. Né? Claro que nem todas. Mas aí nós vemos uma crescente instabilidade em várias áreas da sociedade. Quando nós falamos isso, nós estamos falando a nível mundial, tá? Não é apenas aqui no nosso país, não. No nosso país também, é claro, né? Nós fazemos parte do... E aí, hoje em dia, esses conflitos armados, eles foram aumentando. Então, hoje, nós já precisamos ter cautela quando pensamos nessa transformação. Mas isso é característico de espíritos de um mundo de expiações e provas. Qual é a vantagem disso? A parte ruim com a ideia de que o mundo está em transformação, que muitas vezes a gente fica esperando o mundo se transformar. Igual o ônibus vai passar. O ônibus vai passar aqui daqui a pouco. Então vamos ali para frente esperar o ônibus. Eu não preciso fazer nada. Só fico ali, espero o ônibus, passou, eu entro e vou. Mas para nós o processo evolutivo não ocorre assim. É um planeta que se transforma. A humanidade se transforma. Se a humanidade se transformar, o planeta se transforma. Tá? Mas se a humanidade não se transformar, o planeta não se transforma, porque o planeta ele não tem capacidade de transformação por si só. Ele não passa de uma condição evolutiva para outra. O planeta é apenas matéria. Sujeito, obviamente, à ação humana, a ação de espíritos aqui encarnados e desencarnados. Qual é a vantagem? Que nós não precisamos ficar esperando o planeta. Nós trabalhamos pela nossa transformação. Então, a possibilidade de passar para um mundo de regeneração, ela é individual. Cada um de nós temos essa possibilidade. Não precisamos ficar esperando o mundo transformar. A evolução, ela ocorre em sociedade. Certo? Eu evoluo na sociedade, mas o processo evolutivo é pessoal. Tá? Então, eu evoluo,
mesmo que a humanidade não evolua, por exemplo. Tá? É no contato que nós evoluímos, mas não necessariamente em conjunto. Nós trabalhamos no conjunto. Então, a tradição judaica atribui a entrega da Torá ao povo de Israel no Monte Sinai por volta de 1300. É claro que isso aqui é altamente questionável. Tá? Estima-se que foi nessa data aí, nós vamos usar essa data como referência, mas dependendo da referência utilizada, né, essa data ela pode variar. Mas só para os nossos cálculos, falando aqui, aí nós vamos usar essa data de 1300. Mas então nós vimos que levou 1300 anos antes de essa entrega da Torá para Jesus, e depois nós temos 1950 anos por aí, entre Jesus e a codificação espírita. Então nós percebemos que o tempo necessário para a assimilação de determinada informação é muito longo. Então, nós precisamos de muito tempo. Daí, nós vemos a nossa dificuldade na aceitação de mudança de pensamento, mudança de paradigma. Nós precisamos de várias encarnações de uma mesma ideia para, paulatinamente, irmos mudando até que possa vir alguém, certo? Ou um grupo, né? Alguém em Jesus, um grupo na codificação espírita, para que ocorra essa mudança de paradigma. Aí precisamos pensar quanto tempo será necessário para uma doutrina espírita versão 2. Certo? Cabe a nós fazer que isso seja mais rápido e não leve 2000 anos até nós termos uma atualização por parte dos espíritos, deixando claro, da codificação espírita. Então, qual era a interpretação das leis quando da finalização da escrita da Torá? Certo? E é isso que nós vamos ver a contextualização. Nós precisamos nos questionar para comparar com hoje, nosso entendimento. Então, qual era a interpretação deles? Qual eram realmente os profetas? Quem eram realmente os profetas? Nós falamos aqui alguns nomes, mas quem eles eram realmente? Sabemos. Quais eram as credenciais dos profetas? Por que eles eram profetas? O que os credenciava como profetas a ponto de escreverem livros e serem utilizados, né, fazendo parte de uma religião? O principal, qual era o entendimento deste material à época de Jesus? Então, quando Jesus falou, não vim destruir a lei, ele, como Jesus era judeu, falando para judeus, ele sabia o que os judeus entendiam por leis na época. Nós temos a tendência de achar que sabemos quais são as leis de Deus. É muito interessante, porque uma vez eu falei certas coisas, alguma coisa, né, e a pessoa me rebateu dizendo, mas isso vai contra a lei de Deus. Eu falei, como é que sabe como é as leis de Deus, né? Como é que nós podemos discutir pontualmente o que é lei de Deus e o que não é lei de Deus? Isso é interessante. E também parte desse discurso que eu tive com esse outro colega, também tinha uma parte da ciência, conhecimento da ciência. Então, não pode ir contra a lei. Os cientistas hoje não sabem exatamente, né, todas as leis que regem o mundo material. Quem somos nós para achar que sabemos tudo que rege o mundo espiritual? Quem sou eu para discutir com alguém? Não, isso não é lei de Deus ou isso é lei de Deus. Sabe, são coisas tão complexas, só que nós assimilamos que já sabemos. Então, se nós aqui achamos que sabemos que conhecemos as leis de Deus, porque estamos com a doutrina espírita, lá também eles achavam que conheciam as leis de Deus, porque tinham uma Torá. Certo? O cristianismo, que eu vou chamar aqui de cristianismo tradicional para diferenciar do espiritismo, o cristianismo tradicional também acha que conhece as leis de Deus. Então, todos nós achamos que conhecemos as leis de Deus, em todas as épocas da humanidade.
Então, quando nós colocamos aqui, né, qual era o entendimento desse matriarca de Jesus, o entendimento deles, analisando hoje, é que eles conheciam as leis de Deus. E aí, então, como é que o Jesus ia chegar para eles, que acham que conhecem as leis de Deus, e falar, eu vou mudar tudo? Fica complicado. Então, imediatamente, a ideia é rechaçada. Assim como se eu chegar aqui e falar, não, nós vamos mudar tudo do Espiritismo. Também, naturalmente, nós vamos rechaçar essa ideia. E, afinal de contas, aquilo traz toda a verdade. Uma vez, de vez em quando eu solto, escapole algumas coisas, né? Eu estava fazendo uma palestra, aí eu falei assim, não, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Então era um centro grande, tinha umas 200 pessoas, acho que cabia naquele. Aí eu olhando de pé assim, né, era comprido, aí eu vi uma meia dúzia lá do fundo, e levantando e indo embora, né? Levantou e indo embora. Eu percebi isso. Aí, palestras depois, tinha um palestrante falando, ele falou a mesma coisa, né? Só que ele falou assim, educadamente, suave. Aí minha esposa, que está aqui, me catucou e falou, aprendeu como é que se fala? Mas de vez em quando só escapa. Vocês me perdoem quando escapar alguma coisa. Continuando. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Essa colocação de Jesus, ela é complicada, se não entendermos corretamente. Porque o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Eu acredito que Jesus possa cumprir tudo que esteja na lei. Mas será, né, trago para mim, será que eu preciso chegar à condição de Jesus para que eu possa caminhar no processo evolutivo dos mundos? Então, como que nós vamos entender isso? Cada período da humanidade demanda um determinado conhecimento sobre questões espirituais. Então, assim, em termos de conhecimento intelectual, eu sei muito mais do que os apóstolos na época de Jesus. Qualquer um de nós sabe muito mais do que na época do que os apóstolos na época de Jesus. Certo? Só que muitos daquele pessoal, muitos deles seguiram o caminho. E nós estamos aqui, só que eu sei muito mais do que eles. Então como é que eu estou aqui e eles foram? Porque a questão toda não é o intelectual, é o entendimento das leis. Então, para aquela época, demandava um certo entendimento das leis. Eles cumpriram o que era necessário. E aí vai. Depois, isso, vou mais atrás, vou lá na Torá, né? Na entrega da Torá. Depois, com Jesus, o pessoal foi, porque tinha o que era necessário para aquele nível de conhecimento. Nós temos o Espiritismo, século XVIII, XIX, desculpa. Então, nós temos o que era necessário para aquele conhecimento. E ao longo desse período de transição, certo? 1300, depois 1800, aquilo tem o conhecimento necessário para a transição. Então, o indivíduo teve 1300 anos para aprender o necessário. 1800 anos para aprender o que demandava. Nós já estamos o quê? 150 anos? Não, 250 anos, 170, 180 anos desde a codificação. Certo? Espero que eu tenha feito a conta certa. E aí, então, nós temos esse período que é o que é necessário para que o processo evolutivo ocorra, para que o indivíduo possa seguir à frente. Então, quando nós pensamos que, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, depende do que é esperado do indivíduo. E aí nós temos
esse período para entender. Então, qual é o entendimento da lei no século XXI? Isso aqui nós precisamos começar a pensar. Se eu acho que eu sei tudo, então eu estou com um problema. Sério. Certo? Eu preciso, então, trabalhar o que é necessário para o eu no século XXI. Veja bem que nós, codificação do século XIX, meados do século XIX, nós já estamos no século XXI. Então, nós precisamos aprofundar esse nosso entendimento compatível com a capacidade intelectual do século XXI. Porque o que nós temos hoje, comparado com o século XIX, né? Kardec não podia nem imaginar tudo que nós temos hoje, todas as possibilidades que nós temos hoje no trabalho de informação. Jesus, aí já é Kardec, lá no item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Então, Kardec ele já vem deixar claro, né, que ele não está falando sobre o conteúdo da Torá. Ele está se referindo à lei de Deus, mais especificamente à lei de Deus. Então, ele já vem atualizar isso para nós, de que a lei a que Jesus se referia não era a lei da Torá, segundo a Torá, melhor dizendo, mas a lei de Deus. No século XIX, quando ele fala isso, ele apresenta uma ruptura com os textos antigos. Então, no século XIX, Kardec falando, né, trazendo essa colocação de que é a lei de Deus, não é a Torá, ele está rompendo com os textos antigos. Né? Então, se nós nos ficarmos atermos a textos antigos, nós podemos estar perdendo tempo, melhor dizendo. A interpretação da revelação está sempre relacionada com a época do seu surgimento. Então, eu preciso, né, interpretar toda e qualquer revelação com a época. Então, se eu ficar a primeira revelação analisando como se fosse hoje, segunda revelação analisando como se fosse hoje, aí começa a trazer complicações para nós. Nós precisamos contextualizar e saber o que eu tiro daqui e o que eu deixo. Certo? Porque eu preciso deixar conteúdos atávicos e não ficar preso, carregando desde o Velho Testamento, o Antigo Testamento, carregando essa informação e achando que eu preciso, certo, daquela informação para o meu processo evolutivo. É interessante para quem estuda, né? É muito interessante, graças ao pessoal que estuda, que nós conseguimos um entendimento mais profundo, porque é a vida das pessoas. Então, alguns acadêmicos, eles passam a vida estudando o Antigo Testamento, conteúdos do Novo Testamento, e dos vários outros evangelhos, porque nós nos atemos apenas aos 4 evangelhos ditos canônicos, mas existem mais de 50 versões do evangelho. Só que nós estamos acostumados a 4 que serem os verdadeiros e os outros serem falsos. Esses 4 verdadeiros foram selecionados no século IV por membros da igreja com interesses específicos. Estou aqui nem discutindo quais são os interesses, mas nós já estamos no século XXI, espíritas. Então, se nós gostaríamos de entender a passagem de Jesus na Terra, nós precisamos também nos libertar dessa ideia de que 4 evangelhos são verdadeiros, o restante é falso. Para nós, todos os evangelhos são iguais. As versões do evangelho não existem canônico, não existe apócrifo. São todas versões equivalentes entre si, todas elas trazendo informação adequada, né, histórica, e todas elas trazendo componente de teologia também. Para quem não quer estudar todos esses livros, porque é um trabalho, aí não tem problema nenhum. Nós temos a nossa versão, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então a gente fica com o Evangelho segundo o Espiritismo e deixa de lado o resto. Agora, se quer o resto, aí precisa ser abrangente para entender mais. Então, Jesus não veio
destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dando-lhe o verdadeiro sentido. Dando-lhe o verdadeiro sentido. Então fica claro que na Torá não se encontra o verdadeiro sentido. Então lá no século I, para eles tinha um sentido. Tá? Mas para nós aqui, já não tem o verdadeiro sentido. O que é bom para uma época não necessariamente vai ser boa em outra época. E adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Em Jesus temos uma adaptação para o século I. Certo? Então, veio dar o verdadeiro sentido, não tinha verdadeiro sentido. Jesus veio adaptar o grau de adiantamento. Então, é uma adaptação para o século I. Então, quando nós pensamos, certo? Na forma como Jesus apresentou, que ele apresentou, então foi uma adaptação já para o século I. E hoje nós estamos no século XXI. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, também Kardec, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, apesar de Jesus ter dito, não vim destruir a lei, porque ele não queria criar celeuma, né? Jesus trabalha na paz. Então, e também se ele fala, eu acho que todo mundo debandava, irmão. Então, ele não vim destruir a lei. Então, vim aqui, né, trazer, e aí foi comendo pelas beiradas, ao ponto de modificar profundamente, tanto na substância quanto na forma. Então, quando ele fala, não vim destruir a lei, fica claro que Jesus não se referia à Torá. A lei como estava escrita na Torá. Então, quando nós começamos a perceber essas coisas, nós vamos deixando de lado conteúdos, né, que não são mais necessários e vamos focando naquilo que realmente é importante para o nosso processo evolutivo, para a nossa evolução, que não é alguma coisa trivial. Ainda Kardec, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Então, temos falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele pegou alguma coisa que era extremamente complexa, né, como práticas exteriores, interpretações das mais diversas. Então, era uma teologia extremamente complicada, com vários rituais, etc. Ele pegou e falou, olha só, esquece isso tudo, o que é necessário é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, isso aqui já foi uma atualização para o século I. Lá para o primeiro século I, ele acabou com aquilo tudo, simplificou. 2 leis apenas. É fácil de decorar. Não é fácil de fazer, mas é fácil de decorar. Pelo menos decorar dá para decorar, né? O ensinamento completo de Jesus. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem o segundo, semelhante a esse. Então, quando nós falamos de Jesus, ele usava as palavras necessárias para expressar a ideia. Então, quando ele diz semelhante a este, significa que o segundo é equivalente ao primeiro, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis dos profetas se acham contidas nesses 2 mandamentos. O que isso significa que é semelhante a esse? Porque é comum nós ouvirmos dizer que amar a Deus é fácil. Difícil amar ao próximo. Não é? Mas amar a Deus não é fácil. Porque se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus. Ponto. Se eu digo é difícil amar o próximo, eu estou dizendo que é difícil amar a Deus. Se eu acho que é fácil amar a Deus, é um equívoco. E aí que torna tudo interessante, né, quando nós vemos isso.
Que eu vou pegar um materialista, uma pessoa que um ateu que não acredita em Deus, mas ele trabalha pelo bem do próximo. Naturalmente, ele está amando a Deus, mesmo que ele não acredite na existência de Deus. Para Deus não faz questão, não precisa o indivíduo acreditar em mim. O importante é ele me amar, mesmo sem me reconhecer como tal. E ele vai amar a Deus como? Amando o próximo. Daí é semelhante a esse. Então, quando nós falamos, quando Jesus coloca isso aqui, ele já abole todas as questões relacionadas com as diferentes religiões. Não importa a religião ou a crença do indivíduo, a partir do momento que ele ama o próximo. Certo? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, olha só, Jesus falou tal coisa e Kardec veio mostrando todas as consequências daquela fala dele. Só que isso aqui é Kardec. Kardec pega a mesma fala que Jesus fez e adapta para o século XIX. E aí, é claro que tem as consequências. Não é tudo tão simples. Então, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E aí, nós precisamos, então, analisar o que é não vem destruir a lei cristã. As leis, né? Aqui nós temos as duas de Jesus, amar a Deus e amar o próximo. Primeiro, o Espiritismo alterou a apresentação das leis. Certo? O que era primeiro, amar a Deus e ao próximo, ele alterou para mais os instruí-vos. Esse é semelhante a esse. Certo? Nós vimos. Então você pega isso aqui e bota no só. Qual o só? Amai-vos. Se nós nos amarmos, nós vamos estar amando a Deus, mesmo que não acreditemos na Deus. Instruí-vos. Jesus falar em instruí-vos no século I era complicado. Aí nós precisamos entender a complicação de Jesus. Porque a maioria, ou melhor, poucos sabiam ler e escrever. A maioria não. A grande maioria não. Agora, no século XIX, isso aí já era mais fácil. Porque já tínhamos livros no século XIX. Tanto é que a codificação foi toda impressa. Então já tinha livros, já tinha informação, fluindo entre as pessoas. Então a possibilidade de informação já existia. O nosso problema é que agora nós estamos no século XXI. Se lá no século XIX ele já podia falar em instruí-vos, para o século XXI isso aqui é elevado à potência enésima. Certo? Porque hoje nós temos a informação do mundo inteiro na ponta dos nossos dedos. Eu não sei falar inglês, o Google traduz. Eu não sei falar francês, o Google traduz. Não sei falar árabe, o Google traduz. Então, tem mais idioma, eu posso colocar como terceiro. Não, mas melhores textos não estão em português. Mas já temos tradução. A inteligência artificial traduz isso imediatamente. Então, aqui, nós já vemos uma alteração da apresentação às leis, uma adequação para o século XIX, só que ainda continua válido hoje. Com mais razão ainda o instruí-vos. E aí o Espírito de Verdade diz algo interessante. Certo? Vamos lembrar aqui desse slide. Não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Só que o Espírito de Verdade, ele fala o seguinte: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. Claro, no cristianismo nós temos as leis, os ensinos de Jesus. Então nós temos todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram.
Então, quando nós falamos, vou chamar de cristianismo tradicional, quando nós falamos em cristianismo tradicional, nós vamos encontrar equívocos que são de origem humana. Erros que são de origem humana. É uma crítica, mas não é uma crítica ao mesmo tempo, porque isso aqui é um processo completamente natural. Conforme vai passando, né, o tempo, as ideias vão sendo alteradas, vai sendo incluído certas coisas, certos conceitos, adequação para o entendimento. Aí o que acontece? Vamos supor que, né, desse capítulo 6 aqui do Evangelho, eu tenho entendimento, tenho entendimento, apresentei para vocês, e aí eu faço uma alteração na codificação. E aí passa a ser o meu entendimento. Daqui a 5, 10 anos, se alguém está fazendo um estudo, olha, não, isso aqui não está certo não, aí altera. Ou inclui alguma coisa. E aí, com o passar do tempo, daqui a uns 50 anos, nós já temos um texto completamente adulterado e alterado. Então, quem chegar depois perde a referência. Quando nós falamos em codificação, e essa é a vantagem do século XIX, já tem, né, a impressão de livros, que esses livros foram todos impressos, porque lá as versões do Evangelho eram tudo feitas por escritos, né? As pessoas escrevendo, copiando, os copistas. E aí, o que acontece? Um copista não entendia alguma coisa, escrevia outra coisa. Tá? Oi? Virava coautor. Né? Alguma coisa estava perdida, não fazia sentido para ele, aí ele mudava para o que ele entendia. E a coisa ia alternando, era assim que funcionava. Quando nós vamos já com impressão de livros, por exemplo, de textos, a coisa já fica registrada. Então não tem como, né, ter alterado, mesmo que pessoas pensem e tentem fazer isso. Por incrível que pareça, existem alterações de livros. Tá? Tem pessoas que alteram. Então, quando nós temos a codificação fidedigna, o que acontece? Eu posso falar qualquer coisa aqui para vocês. Aí depois vocês vão para a referência, que é o Pentateuco. E aí vocês comparam o que eu falei com o que vocês estão lendo. Se fizer sentido para vocês, ótimo. Se não fizer sentido para vocês, vocês ficam com a base, que é a codificação. Então, nós sempre podemos voltar para a base, que é a codificação. Nessa época aqui, não foi isso que aconteceu. Não tinha base. Jesus não deixou nada escrito. Todos os evangelhos, a maioria deles, foram escritos anos depois. Os próprios 4 livros que fazem parte dos canônicos, eles foram escritos bem depois de Jesus. Certo? Então, a informação era passada oralmente. Então, isso aqui é aceitável. São de origens humanas os erros que neles se enraizaram. Tá bom, sei disso. É aceitável, aceitável. Isso acontece até hoje. Não é assim uma crítica de, né, culpando alguma coisa. Mas eu sei disso agora. Eu estou no século XXI. Já fui informado disso. Então eu sei o que eu preciso deixar de lado para não atrapalhar meu processo evolutivo. Se eu me mantiver preso nesses erros, eu vou estar preso igual, né, muitos ficaram ao longo de 1.800 anos. Eu quero ficar preso por 1.800 anos? Eu espero que não fique. Então, nós vamos deixar essa parte, perceber o que é teologia, o que são equívocos do que nós estamos chamando de cristianismo tradicional. Então, a adaptação para o século XIX dos ensinos de Jesus é expurgar desses erros. Né? E a codificação espírita, ela pegou, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que lá está tudo bem definido, ele pegou os ensinos mais puros de Jesus. E logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca
que dividir, né? É possível dividir o Novo Testamento em 5 partes, tendo que apenas os ensinos morais são realmente fidedignos. O resto ele coloca, né, que foram usados pela igreja, etc, etc, etc. Kardec, capítulo 1, item 7. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, o que Jesus fez? Pegou as leis da Torá, tirou tudo que não era adequado e simplificou para uma parte mais simples. Depois, o que o Espiritismo veio fazer? Depois de 1800 anos, pegou tudo que era inadequado, que era equivocado, tirou, pegou os ensinos de Jesus, o mais puro, e completou e explicou. E, além disso, é claro, ele trouxe muito mais informação sobre o mundo espiritual e que o Jesus não tinha como falar na época, mas que hoje em dia está disponível para nós. 2 minutos. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, essa preparação do reino de Deus na Terra só vai acontecer a partir do momento que nós nos predispormos a utilizar o conhecimento em nosso benefício. A informação disponibilizada hoje para conseguir entender mais profundamente as palavras de Jesus, conseguir identificar o que é equivocado, os erros que se enraizaram, e inclusive o Espiritismo nos dá base para analisar outras vertentes religiosas, né? De forma a analisar claramente o que é adequado e o que não é adequado. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso no cristianismo tradicional, nós conseguimos também aplicar em outras religiões para evitarmos alguns sabores, como o que estamos vendo acontecendo em alguns países. Fica claro a importância da codificação espírita e o porquê ele substitui. Vários livros de são escritos, mas a base é a codificação. Não, nós devemos sempre nos ater à codificação como fonte. E daí, então, analisar o resto, porque aí nós temos condições de desconsiderar o que é errado. Tá bem? Esperamos que tenhamos contribuído para as nossas reflexões. Desejamos muita paz a todos. Amigos, então, boa noite, que eu não pude falar. Cláudio, obrigado aí mais uma vez pelas reflexões. O Espiritismo é um epíteto que é o cristianismo redivivo, né? Que é que você estava falando. E o cristianismo redivivo, né, se propõe, então, que a gente busque aquele princípio, né? O Cláudio hoje está trazendo em palavras, mas não só em palavras, mas também os exemplos, né, do cristianismo iniciante. É uma prática para a gente, né? Às vezes eu fico preocupado assim, né, conosco, né, nós, sucessores e estudiosos desses tantos conhecimentos, eu fico assim, meu Deus,
Como é que a gente faz tornar uma coisa simples, né? O Cláudio começou exatamente lembrando isso, né? Que Jesus fala pouco, conciso, profundo e amoroso, né? Ele fala até na assertividade, assim, sim, não, não. Aliás, vamos ter no sábado que vem, né? Raquel vem trazer, Raquel Crispina, né? Vem trazer a questão do sim, sim, não, não. Aí ele fala sim, fala não, mas ninguém reclama, está todo mundo feliz com a forma amorosa que ele se dirige. Eu acho que quando a gente busca o cristianismo redivivo, a gente está buscando não só as palavras, né, mas também esse sentimento. Como é que eu consigo, né, pegar esse túnel do tempo, né, Cláudio? Essa é a próxima palestra tua ali, Cláudio. Como é que a gente entra nesse túnel do tempo, né, e consegue trazer esse sentimento da simplicidade, né, e do amor dentro de um monte de palavras ali que às vezes ficam os estudiosos discutindo se isso é aquilo, tal, e no fundo se perdem no conteúdo, né, que é o principal, que é o que vai ficar para todos nós. Cláudio, obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade de te ouvir e refletir em teus ensinamentos ali. Vamos então passar para os avisos, né? Marcinha já me passou aqui. Espero que sim. Tá. Doação de cobertores é o primeiro dos avisos, né? Que quando esfria, né, todo ano, né, nós nos preocupamos ali em fazer nossas campanhas, né? Para poder a gente levar então cobertores, né? Para o pessoal que depende aí de nós, né? Que a gente chama de assistidos da casa, né? Tanto no Pimentel quanto aqui em Araras. Então, o encerramento da campanha é 15 de junho, portanto, e o frio já chegou. Então, são os dois fatores. Vamos ver se a gente acelera aí a nossa oportunidade aí de ajudar com a questão do frio em Teresópolis. O outro aviso, então, é com relação ao dia 20 de junho, nós vamos ter uma palestra musicada, né? Já tive a oportunidade de falar para vocês, o Vansan Costa virá aqui, então, é um cantor, assim, música espírita muito, muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Estamos já anunciando até em Teresópolis, não venham, não percam, dia 20 de junho, 19 horas. Então, vai ser uma palestra diferente, é uma palestra musicada ali para a gente, né? E no sábado seguinte, no dia 27 de junho, nós teremos então nossa festa junina, né? Então vamos ter o Arraiá da Ceceda. É uma festa que começa às 15 horas, né? O pessoal vem fantasiado, tal, a gente vem aqui, come, tem comida típicas e vamos dançar quadrilha, né? Se Deus quiser, mais uma vez, que Deus nos ajude. Aí depois temos a palestra, então venham, participem da festa junina, venham fantasiados, por favor. Edilene. Amigos, vão participar, é sempre gostoso, né? Um momento ali importante assim de confraternização para todos nós. Às vezes a gente entra, sai da casa espírita, às vezes acaba nem se conhecendo, né? E esses eventos assim são importantes para a gente se conhecer. Então, por favor, participem, venham, será um prazer para todos nós ali. Ok, amigos. Sim, quem nos visita hoje pela primeira vez? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pois vamos começar daqui. Como é seu nome? Marisa. Maíra. Outra Maíra aqui, ó. Maíra.
Como vai, Maíra? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aí. Espero que tenha gostado aí também do nosso encontro aí, tá? Eu te vi lá fora, mas agora eu já sei o teu nome ali, Maíra. Eu vi você entrar com a Fernanda ali, né? Mas que bom aí, prazer recebê-la aí, tá? Alguém mais? Pois não? Ah, temos os três ali. Por favor, seus nomes? Marcos. Easy. Ah, pois não. Ah, sejam muito bem-vindos ali. O Marcos não é do Rio, pelo sotaque eu já vi que não é do Rio, né, Marcos? Ah, bom. Interior de Minas, está explicado. Ah, e trouxe, fez muito bem ali trazer. Opa, festa junina? Opa, vamos chamar a galera lá também da residência, vem para cá. Prazer recebê-los aí, sejam muito bem-vindos, tá? Vocês também querendo alguma informação sobre a casa, é sempre um prazer para nós ajudarmos, tá? Estamos aqui à disposição de vocês. Mais alguém? Né? Então vamos então passar para o nosso encerramento, vamos fazer a nossa prece de encerramento e passar para o trabalho de passe, né? Já que eu falei o nome da Maíra, vamos pegar outra Maíra aí. Maíra Braga, por favor, venha-nos fazer a nossa prece aí de encerramento, por favor. Vamos serenar o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao alto, imaginando a figura amorosa de Jesus, nos envolvendo, nos abraçando, acalentando as nossas dores, as nossas dúvidas. E por mais que o seu Evangelho tenha sido há muito tempo, ainda hoje, quando há um estudo como esse, nós temos uma outra opinião que agrega aquela que previamente a gente tinha conhecimento. E que possamos, querido Pai, ser o teu instrumento de amor nessa grande caminhada, nessa grande escola que é a Terra. Que possamos semear as boas sementes para que no futuro a nossa colheita seja de puro amor. Fica conosco, hoje, agora e sempre, nos protegendo, nos abençoando e nos dando força, sabedoria e coragem. Graças a Deus, que assim seja.